Oi, meus amores, bem-vindos de volta a esse canal. Esse vídeo com certeza tá te encontrando antes de tu tomar uma decisão errada, antes de tu te precipitar, antes que tu faça alguma coisa da qual tu pode te arrepender. E a primeira tiragem de hoje é Touro, a segunda Áries e a terceira Capricórnio. Numa dessas três cartas tá a autossabotagem que tu pode evitar nesse momento. Bem-vindo você que escolheu a carta de Touro. Vamos ver o que você deve fazer para não agir de forma contrária àquilo que tu está buscando, aquilo que o teu eu superior está determinando para ti, aquilo que o teu duplo já manifestou e tu tá andando ao contrário. O que você precisa saber nesse momento da sua vida? Primeira coisa, nenhuma decisão tomada no tormento pode vir a ser boa para ti. O olhar do estresse, o olhar do cortisol não define aquela realidade, não é verdadeiro. Então, a primeira coisa que tu deve fazer é procurar alguma maneira de se manter em paz. Silenciar um pouco teus pensamentos, acalmar um pouco tua energia e tentar dar vazão para aqueles pensamentos que vêm quando tu tá em harmonia. Tem momentos que tu tá numa boa. Isso que eu falei, tu tem que aprender a ficar em paz, etc, etc. Eu sinto que vocês até têm momentos assim, mas que vocês ficam pensando que vocês estão se enganando. Que quando vocês tomam alguma decisão baseada num coração bom, que aquilo é ser trouxa. Não é, vocês estão errados. O que os teus guias estão te dizendo é na paz que tudo acontece. Porque o que a gente está vendo aqui é o caminho que funciona, tá? Para tu evitar te sabotar. Age de acordo com a tua própria natureza e não de acordo com o que a sociedade, a internet, o Instagram diz que é para tu fazer, entende? A gente vive uma sociedade onde todo mundo tem que ser casado. Aí quando tu tá casado, todo mundo tem que ser solteiro. Aí todo mundo tem que ser isso, todo mundo tem que ser aquilo. Todo mundo dita uma regra para alguma coisa. E pelo excesso, tu te sente impelido a agir daquela maneira, sem se dar conta. É natural, é como se fosse uma cultura meio que te obrigando, te puxando, te chamando para ser alguma coisa diferente do que aquilo que tu é. Então, dá uma olhada se aquilo que tu tá buscando ser é realmente um desejo muito genuíno do teu coração ou é alguma coisa que tá todo mundo fazendo. Tenha a coragem de seguir seus sonhos de uma maneira mais autêntica, de seguir o teu propósito. Então, a decisão errada que tu tomaria tem a ver com o coração, tem a ver com, em algum momento, querer tirar da tua vida alguém que deveria ficar, em algum momento, que pode não ser hoje exatamente, tá? Mas daqui a algum tempo, daqui uma semana, sei lá, 10 dias, 3 dias, daqui a algumas horas, mas que a decisão mais errada ainda seria em seguir uma profissão, seguir uma carreira, seguir uma conduta, seguir uma maneira de trabalhar, que é contrário àquilo que tu veio fazer, é contrário ao teu propósito. Então, nossa, eu pensei em fazer tal coisa, aí vai ver. Por quê? Porque eu vi que fulano fez e deu certo, mas será que vai dar certo para ti? Tu tem que ver se aquilo realmente está alinhado com o que tu veio fazer. E aí eu sei que muita gente diz assim, mas propósito não dá dinheiro. Dá sim, desde que bem estruturado, bem estratégico, porque outras pessoas estão realizando seu propósito no seu lugar e estão ganhando dinheiro com isso, por que tu não pode? Aí tu insiste em querer seguir uma carreira que outra pessoa está ganhando dinheiro, mas aquilo pertence a ela, não a você. Então siga aquilo que o teu coração está mandando e não aquilo que as outras pessoas dão como exemplo. Entende? Outra coisa, tu tá tendo práticas, adotando condutas que estão te levando para uma falta de saúde. Então tá na hora de mudar os teus hábitos para que tu te mantenha saudável. Um corpo que tá saudável, um corpo que vibra mais alto e que, consequentemente, as coisas para aquele corpo vêm de uma maneira mais leve, mais tranquila, mais fluida. A gente costuma dizer não, eu tô dizendo para vocês que quando a gente tem mais saúde, a gente tem também mais sorte. A vida se desenha de uma maneira melhor. Pode notar, quem vive doente, a pessoa ela não vive só a doença, ela vive outras coisas ao redor dela que também traz aquela sensação de vida travada. Então procura nutrir a tua saúde. E eu conheço pessoas com doenças crônicas que vivem muito bem porque elas cuidam da saúde. Elas não cuidam da doença, elas cuidam da saúde. Então tá na hora de você desvirar o seu olhar com relação à saúde, com relação à doença, e procurar, né, uma saúde melhor para o teu corpo, um cuidado maior para o teu corpo, que consequentemente a tua vida se torna mais rica e mais fértil, melhor, né?
se torna uma vida onde as coisas dão mais certo, porque fertilidade também é isso. É aqui a questão da sorte que eu estava falando antes, a carta saiu. Senti que ressoou com 100% de vocês que assistiram, mesmo aqueles que estão negando, que estão achando que não é para si mesmo, é para ti sim. E tu vai notar isso em menos de 3 dias. Conto com a inscrição de vocês, que vocês compartilhem esse vídeo com vocês mesmos numa conversa do WhatsApp, para depois assistir de novo e ver o quanto deu certo para ti e o quanto tinha coisas aqui que eu falei que na hora tu não captou, porque é assim mesmo. E aí depois tu capta, parece uma nova leitura. É impressionante. Bem-vindos todos vocês que escolheram a carta de Áries. Lembrando que alguns de vocês são da tiragem 1 também. Bem-vindos, mesmo assim. Tenho certeza que vai ter algum conselho importante aqui para quem escolheu a tiragem 1 também. Qual o caminho aqui? Qual o caminho? Onde está a luz? O que o eu superior está querendo dizer? O que o duplo está trazendo? Qual o caminho? Onde é que é o certo? Confie nas suas manifestações. Confie no poder do seu pensamento, no poder da sua fala, no poder do teu mapa dos sonhos, no poder da tua magia, no poder das coisas que tu tá buscando com firmeza, não com medo, com firmeza, não com teimosia, com consciência, com, como é que eu vou dizer? Com uma certa aura, com o teu magnetismo pessoal. Confia que isso vai te trazer uma vida diferente daquela que as pessoas estão determinando, que tu pode ter uma realidade um pouco diferente daquela que as pessoas ao teu redor estão criando. Então, eu tô fazendo essa faculdade, eu amo isso aqui, mas isso aqui não vai dar dinheiro. Quem disse que não? Mas é que tanta gente fazendo e nenhum deles ganhou. Tá, e por que você não pode fazer diferente? Por que tu não pode aliar esse conhecimento a outra coisa? Então, aqui é só um exemplo de maneira de quebrar essa barreira, tá? Mas eu sei que tem outras situações aí com vocês. Então, vocês têm que confiar mais que a realidade de vocês é criada por vocês e não pelo externo somente. Vocês não são um papel na ventania e precisam aprender isso o quanto antes. O quanto vocês são criadores da própria realidade, o quanto vocês manifestam. Aqui, tranquilamente daria 1 hora de jogo, tá? E tu cria quando tu tá feliz, quando tu tá no teu bem-estar, mas tu também cria quando tu tá caótico, quando tu tá com raiva. Então tem que tomar cuidado com esses estados de raiva e caos. Com esses decretos, com as maledicências, com as maldições, com a praga que tu roga quando tu tá com raiva. Cuida aquilo que tu diz pra ti mesmo quando tu tá com raiva, as coisas que tu diz de ti mesmo. O duplo de vocês avisando pra vocês, cuida essa boca aí, tá? Depois tá manifestando coisa errada e não sabe por quê. Aí vai querer culpar o externo, quando na verdade foi a própria pessoa que amaldiçoou a própria vida constantemente, porque, mas eu sou desastrada mesmo, mas eu sou não sei o quê, porque eu nunca posso ter sorte, porque quando uma coisa tá bem, a outra não tá. Para de dizer essas coisas, para de pensar nisso, ocupa a tua cabeça com alguma coisa que te traga bem-estar, que faça a tua vida andar pra frente e não ficar pensando em porque se esse aqui não der certo, não vou ficar com mais ninguém. Como? Não, gente, não. Então, cuidem. Aqui também vem a carta da paz, assim como apareceu na tiragem 1. Então, vocês também precisam nutrir um espaço de calma na vida de vocês para pensarem em coisas boas, para fazerem um plano de acordo com o que é o propósito de vocês também, tanto quanto na tiragem 1, mas cuidando mais dessa questão da praga rogada, da maledicência, da fofoca de si mesmo, de um pensamento ao contrário sobre si, de uma espécie de autocobrança exagerada, que era difícil vocês reconhecerem agora, mas quando vocês querem que a carreira dê certo em menos de 6 meses, vocês estão se colocando num lugar de muita cobrança, sim, para um caminho que tem que levar pelo menos 10 meses, 1 ano. Ou quando vocês querem que um relacionamento se manifeste em 1 semana, quando na verdade a pessoa precisa de um tempinho a mais para ela se ajustar à tua vibração, para ela encontrar um lugar na tua vida, para ela se ver naquele cenário e ter vontade de ficar naquele cenário. Ela precisa enxergar isso, não é só porque eu tô afim, eu tenho que encarar esse relacionamento. Então vocês precisam ter mais paciência e não tomarem decisões precipitadas né, quando tá no caos, e nem ficarem se martirizando quando as coisas não estão bem como a ansiedade de vocês determina. Então tem que ter um pouquinho mais de calma aqui, que daí tudo vai dar certo, tá?
agir com maturidade, tudo vai dar certo. Vai, eu tô te garantindo que vai. Agora, o tempo que leva daí vai do quanto cada um de vocês consegue seguir esse conselho aqui, que eu sei que é precioso. Não é porque eu tô falando, não, é porque eu tô lendo, eu tô enxergando. E sim, eu concordo totalmente com cada palavra que está sendo dita aqui. Espero que vocês tenham conseguido alinhar a rota. Eu desejo que a vida de vocês dê certo, que corra tudo bem. Bem-vindos vocês que escolheram a carta de Capricórnio. O que vocês precisam fazer para evitar essa autossabotagem? Como que tu faz para alinhar a tua vida agora? Antes de escolher um caminho errado? Onde está esse caminho errado? Bom, vocês que escolheram a tiragem 3, alguns de vocês escolheram também a 1 ou a 2. Alguns de vocês escolheram todas. E uma pequena parcela de vocês escolheu a 3 somente. Dá pra ver bem direitinho, assim, no campo, bem... com faixas vibratórias bem nítidas. 100% de vocês precisam cuidar de uma questão espiritual. Vocês estão querendo alguma coisa fora daquilo que vocês estão praticando que não é a ideal para vocês. É como se vocês dissessem assim, nossa, sou apaixonado por esse orixá, né? Tá, tudo bem, mas será que ele é o ideal para tua vida agora? Será que ele é o ideal para tua frequência? Será que ele te traz tudo aquilo que tu tá buscando ou ele vai exacerbar qualidades tuas, defeitos teus? O mesmo acontece com um anjo, com um santo, com uma egrégora espiritual. É isso que você... É por aqui que vai dar erro, tá? É por aqui que vai dar erro. Onde é que tá o acerto? Na tua liberdade. Em cumprir exatamente o que o teu propósito de vida determina. Não seguir uma espiritualidade por paixão, por achar que aquilo ali é eufórico, é bom, tá na hora de cortar um elo espiritual, tá? Pra tua vida dar certo. Ou usar esse elo com mais... Tá na hora de cortar. A carta que tava no fundo é o limite, ó. E a outra que vem é o luto, dizendo assim, ó, deu. Chegou a hora. Chegou a hora. Você encontrou a resposta que precisava pra tua vida melhorar. Não ficar dependente de uma egrégora espiritual. Não achar que eles têm o dever de fazer tudo por ti, quando na verdade teu poder tá em ti. Você é livre. Você é tão criador da própria realidade quanto eu, quanto qualquer uma pessoa que tem sorte. Mas precisa não delegar o teu destino nas mãos de um ser. Eu sei que para vocês isso pode parecer um absurdo, mas conforme a maturidade vai chegando, vocês vão vendo que é isso mesmo. Ah, não, minha vida está nas mãos de tal ser, de tal divindade, de tal fulano. Tudo bem, tu pode receber a ajuda desse ser, mas ela não pode estar nas mãos desse ser. Esse ser nem quer. Esse ser quer que tu tenha autonomia. Esse ser não tá ligando, não tá ligando. Eu sei que é duro dizer isso, não tá ligando e alguns de vocês já perceberam. Nossa, eu fiz tantos pedidos para tal santa e ela não me atendeu. Não, ela quer que tu faça por si. Ela não quer te cuidar como um filho. Ah, mas eu tinha como uma mãe. Mas ela recuou desse papel. Ela vai cuidar de outras pessoas que precisam muito mais do que tu. Que tem muito menos consciência. Isso aqui, gente, não é um defeito, não é uma coisa ruim, não. Isso daqui é uma prova de confiança de outro espiritual em vocês. Dizendo assim, ó, tá na hora de andarem um pouco mais com as próprias pernas energéticas. Isso não quer dizer que tu não possa receber um reiki, que tu não possa ir em algum lugar, que tu não possa contar com uma ajuda espiritual. Isso não quer dizer que outras esferas espirituais não possam estar se conectando contigo agora. Mas tá dizendo assim, olha, tá na hora de sair de um aprisionamento espiritual. Tá na hora de sair da dependência de certos seres que tu confia. Tá na hora de simplesmente deixar que eles sigam a caminhada deles sem ficar puxando pela sainha, sem ficar puxando pelo manto, sem ficar pedindo para aquele ser ali algo que tu pode fazer. É como tu tá sentado no sofá e tu pedir pra tua mãe pegar água para ti. Eu acho que não tinha analogia mais perfeita aqui do que essa. Tá na hora de vocês entenderem que vocês podem fazer as coisas, que vocês devem fazer as coisas, que vocês são maiores e melhores do que aquilo que imaginavam, que vocês são mais bruxos, mais magos, mais mentores, mais potentes espiritualmente. Inclusive, esse é um dos meus papéis na Terra, um dos, né, que eu tenho, que é mostrar para as pessoas que ainda não entenderam o poder da própria espiritualidade delas, do campo delas, libertando, deixando de ser escravo. Eu não queria falar sobre isso, mas antes de vir para cá,
Até porque esse assunto para outro canal, né? Mas antes de vir para cá, eu pedi orientação sobre esse jogo e aí eles disseram, segue tua intuição no momento. Aí eu escolhi esse título e mesmo eu querendo fugir desse assunto, esse assunto apareceu. Então é porque é para ser dito, tá aqui. Então assumam que vocês são melhores e maiores. Isso não é ruim, isso é bom, isso é ótimo. É um convite, mas é mais do que isso, é uma confiança. Então vocês estão de parabéns de terem passado para um outro patamar. Então vocês se encolhem quando vocês acham que é aquela entidade que precisa resolver para ti. Tu foge do teu caminho, tu foge do teu poder, tu foge do teu propósito. É ali que tu te arrepende, quando tu delega para quem já tem que ter seguido. Esse é o ponto. Espero que vocês tenham conseguido colocar cada um no seu lugar, a sua mensagem. Gratidão a todos vocês. Manda essa conversa para ti mesmo, esse vídeo para ti mesmo no WhatsApp e outro dia tu assiste, depois de tu já ter libertado disso aqui, tu vai encontrar muito mais doçura nas minhas palavras. Vai por mim.